Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje traz a correção do exercício que está aqui na sua tela, o qual pede para nós escrevermos are para regular verbs, para verbos regulares, I para irregular verbs, verbos irregulares. Após esta atividade, after that, you are going to give the past. Você vai escrever o passado destes verbos. Tudo bem? Então vamos lá. To live. To live é regular ou irregular? To live é um verbo regular. Então eu vou escrever aqui are. E qual é o passado de to live? Eu gostaria que vocês observassem que o verbo live é um verbo regular que já termina em E. Então, para eu colocar este verbo no passado, basta eu adicionar a letrinha D e o verbo já está no passado. Então, live, lived. A tradução para este verbo é viver, morar ou então residir. Nós temos agora o verbo work. Todo mundo sabe que o verbo work é trabalhar, certo? E é um verbo regular. Então, aqui eu vou colocar a letrinha R, ele segue a regra geral, certo? Acrescentamos, então, a terminação ED. Esta terminação ED é usada para nós colocarmos os verbos no passado. E qual é a tradução deste verbo que eu acabei de falar com vocês? Trabalhar. O verbo take pede a nossa atenção, porque o verbo take é um verbo irregular, tá, gente? Irregular. Então, eu vou colocar aqui a letrinha I. Se ele é um verbo irregular, eu vou mexer na forma base dele, ou seja, o passado de take é took. E a tradução para take é levar, tomar, pegar e N traduções, vai depender do contexto que nós estivermos trabalhando. A palavra sleep significa o quê? Você sabe? Dormir. É um verbo irregular, cujo passado é slept. Anotem aí, então, a tradução para sleep, dormir. O verbo to see, todo mundo sabe que o verbo to see significa ver, certo? É um verbo irregular, passado de si, só. Tradução para si, ver. O verbo play significa jogar. O verbo play é um verbo regular. Então, se ele é um verbo regular, nós vamos adicionar a ele a terminação ED. Played. E a tradução são várias. Nós temos jogar, tocar, brincar e por aí vai. O próximo verbo também pede a nossa atenção. Eu já sei que este verbo é um verbo regular, mas é um verbo que termina em Y. E se vocês observarem atentamente, antes do Y, eu tenho uma consoante. Toda vez que isso acontecer, nós vamos fazer o que com o verbo para colocá-lo no passado, uma vez que ele é regular? Eu vou tirar o Y, adicionar a letrinha I em seu lugar e para somente depois colocar a terminação ED, studied, que significa estudar. A próxima ação, o próximo verbo, é o verbo to look. Look significa olhar. É um verbo regular. Eu vou adicionar a ele a terminação ED. Looked. Que pode ser também procurar. Pode ser cuidar. Tudo vai depender, meninos e meninas, do que vier logo após o verbo look, ok? A palavra like, você já sabe que é um verbo regular, né? E por ele ser regular e já terminar em E, eu vou adicionar apenas a letrinha D, porque aí eu já tenho o verbo no passado. Like significa o que mesmo? Gostar.
admirar. Acompanhem comigo agora o verbo drink. O verbo drink, ele é irregular. E por ser irregular, o seu passado é drank. Observe que eu mexi aqui, ó, na letrinha I, passei a usar a letra A. Justamente por isso ele é irregular. E é o verbo beber. É o verbo tomar. Ok? Vamos trabalhar a pronúncia destes verbos no passado? To live, lived. To work, worked. To take, took. To sleep, slept. To see, saw. To play, played. To study, studied. To look, looked. To like, liked. To drink, drank. Vamos prosseguir indo para a nossa próxima página de verbos, né? São muitos verbos, então deixa eu subir a tela para o verbo to find. Isso, já está aqui o verbo to find. O verbo to find, nós já sabemos que ele é um verbo irregular. O passado de find, anotem aí, é found. E a tradução é achar. Deixa eu corrigir aqui para ficar bonito. O verbo to wake é irregular. Passado de wake, woke. Tradução: acordar. O verbo to wash é regular. Como ele é regular, eu vou adicionar apenas a terminação ED. Aí, Enio, por que eu adiciono a terminação ED? Porque em inglês, meninos e meninas da Helena Kemper, nós temos dois tipos de formação do verbo no passado em inglês. Formação regular, que é esta aqui, adicionamos ED. A irregular, cada verbo tem a sua forma própria no passado. Eu não sigo um modelo de conjugação. Assim sendo, washed é o passado de wash, que significa lavar. Este verbo é parecido com o verbo to watch, mas é bem diferente. Watch termina em TCH, o adicionar a terminação é D, e é o verbo assistir. É o verbo ver, vigiar, entre outras traduções. Tudo bem? Queridos e queridas da Helena Kemper, o próximo verbo é o verbo to get. O verbo to get significa um tanto de coisa, mas eu sei que ele é um verbo irregular e por isso o seu passado é got. Pegar, tirar e por aí vai. Deixa eu colocar mais um. Chegar. O verbo to go é um verbo irregular. Justamente por ele ser um verbo irregular, o seu passado é went. E a tradução, ir. To drive é dirigir, certo? Passado de drive, drove. É um verbo, então, irregular. Anotem aí, por gentileza, dirigir. E assim nós estamos trabalhando muitos verbos, bastante verbos. O verbo to have, meus queridos, é um verbo irregular. Por ele ser um verbo irregular, né? O seu passado é had. E nós vamos colocar aqui a tradução, que é uma tradução simples, que significa ter. O verbo be também é um verbo irregular. Passado do be são duas palavras que nós já conhecemos, was e were. É o passado do verbo ser, é o passado do verbo estar. O verbo to sleep significa dormir. É um verbo irregular.
passado de sleep. Slept. E eu já até comentei com vocês aqui acima. To take. Tem N traduções. To take é um verbo irregular. Certo? Passar de take, took. Entre as traduções, tirar, pegar, decolar e por aí vai. Não é o decolar.com não, viu? To wait. O verbo to wait é um verbo regular, certo? Passado de wait, adicionar a terminação é de waited, que significa esperar ou então aguardar. A próxima ação, o próximo verbo é o verbo want, que não é uma ação na verdade, é o verbo querer, é um verbo regular, passado de want. Wanted, ok? Aqui você tem a tradução para querer. Deixa eu subir a tela só um pouquinho para ficar mais fácil de a gente escrever aqui os verbos que faltam. O verbo to love, todo mundo sabe que ele é regular, termina em E, adiciono apenas a terminação de, loved, amar, desejar. O próximo verbo é o verbo to speak, que significa falar, é um verbo irregular, passado de speak, spoke. O verbo to read significa ler. É um verbo irregular, cujo passado é read. O verbo to hear é um verbo regular, irregular, melhor dizendo, passado dele, heard. É o verbo ouvir. E o último verbo que nós temos aqui, gente, é o verbo by. É um verbo irregular. Vamos colocar a cor certa. É um verbo irregular, passado de by, bought. Veja a diferença. Comprar. Vamos trabalhar a pronúncia agora destes verbos aqui na tela. Drive, drove. Have, had. Be, was, were. Sleep, slept. Take, took. Wait, waited. Want, wanted. Love, loved. Speak, spoke. Read, read. Hear, heard. Buy, bought. Exercício feito. O que pede o exercício? Vamos ver a ordem. A ordem diz assim: complete as sentenças. Nós vamos completar as sentenças usando os verbos no passado, the verbs in the past. Vamos lá então? Pausem o vídeo e façam o exercício. O verbo see, pessoal, significa ver. I, Lucy e yesterday morning. Eu quero dizer que eu vi. Qual é o passado de see? Só. I saw Lucy e yesterday morning. Eu quero que vocês anotem aí. A palavra yesterday significa ontem. E morning, de manhã. Então, a tradução da frase é I saw Lucy yesterday morning. Michael and Paul go to the club with their friends. Qual é o passado de go? Went. Então, Michael and Paul, ou Paul and Michael, went to the club with their friends. With their friends significa com seus amigos, ou os amigos deles. Porque a palavrinha their significa deles, ou então delas. They come, nós aprendemos que a palavra come significa vir.
They come back after school. Ou seja, qual é o passado de come? They came back after school. Ou seja, eles voltaram após a aula ou então após a escola. Get up ou to get up significa levantar. My mother, qual é o passado de get? Got. My mother got up at 5 in the morning, ou seja, 5 da manhã. Minha mãe levantou às 5 horas da manhã. I have breakfast. Qual é o passado de have? O passado de have, você aprendeu comigo, que é had. Então eu tenho I had my breakfast at school. Eu tomei o meu breakfast, ou seja, café da manhã, na escola. She speak English at Helena Kemper. Ou seja, ela falou. Qual é o passado de speak? Spoke. She spoke English at Helena Kemper. Ela falou inglês. Ela falou inglês na Helena Kemper. Drink. I drink. Drink é beber, tomar. I drank a glass of milk for breakfast. Ou seja, eu tomei um copo de leite, glass of milk, copo de leite, no café da manhã. Breakfast também, pessoal, pode ser quebra de jejum, tá? Quebra de jejum. Emily be. Nós vimos na nossa aula de hoje que o passado de be é was e were. A palavra was é usado para pessoas no singular. Então, Emily was at home last Sunday. Eu gostaria que vocês tomassem nota aí com a expressão last Sunday. A expressão last Sunday significa domingo passado ou no último domingo. We wake up, nós acordamos. Qual é o passado de wake, guys? Woke. We woke up early this morning. Nós acordamos cedo, early, cedo, this morning, nesta manhã. Nós aprendemos na letra J agora que o be tem duas formas, was e were. Para a palavrinha were, para a palavrinha they, o passado do be é a palavra were. They were at the library. Ou seja, eles estavam na biblioteca. They take the books from the shelves. Nós aprendemos aqui agora na Helena Kemper, agora há pouco, que a palavra take é tomar, tirar. Qual é o passado de take? Took. They took the books from significa de, significa do, significa da, das shelves. Shelf, ou shelves, significa prateleiras. Prateleiras ou estantes. E a última frase, nós temos aqui Lucas find. Qual é o passado de find? Found. Lucas found a coin. A coin significa moeda. In the street, ou seja, na rua. Lucas encontrou uma moeda na rua. Vamos trabalhar agora a pronúncia destas frases. Repitam comigo. I saw Lucy yesterday morning. Vocês. Paul and Michael went to the club with their friends. Letra C. They came back after school. D. My mother got up at 5 in the morning. E. She passado de spoke. She spoke English at Helena Kemper. G. I drank a glass of milk for breakfast. H.
Emily was at home last Sunday. E. We woke up early this morning. J. They were in the library. They were in the library. They took the books from the shelf. E a última, Lucas found a coin in the street. Agora, pessoal, nós vamos continuar os nossos trabalhos observando a construção das formas negativa e interrogativa em inglês com a palavra did. Então, observe, aqui nós temos a forma negative, and questions with the word did. O que eu quero comentar com vocês de antemão é que a palavra did, ela não tem tradução, tá? É a primeira informação que eu passo para você sobre a palavra did. E ela é usada justamente na negativa e interrogativa, ou seja, questions, ok? Observe a frase aqui abaixo, na sua tela. I played soccer yesterday. I played soccer yesterday. Observem atentamente que a palavra play recebeu a terminação ed justamente porque estamos na forma afirmativa. Ou seja, eu joguei futebol yesterday. Significa ontem. Eu joguei futebol ontem. Quando eu quero negar, observem atentamente. I did not. Eu usei para negar, meninos e meninas da Helena Kemper, a palavra not. Eu posso juntar as duas palavrinhas e aí eu passo a ter a palavra, a contração didn't. Ou seja, I did not play soccer yesterday. Eu aprendi agora, neste minuto, que a palavra did não tem tradução. Se ela não tem tradução, então nós temos eu não joguei futebol ontem. Então, qual é a função da palavra did? Falar para mim que eu tenho uma frase, uma situação no passado simples, ok? No passado. Tranquilo? Em inglês, aqui nesta caixa, eu tenho o seguinte: see the verb, see that the verb, ou seja, veja que o verbo na negativa goes back. Este goes back, podem anotar aí, goes back, significa voltar. To the base form. Goes back to the base form. Ou seja, o verbo, quando na negativa estiver, vai voltar para a sua forma base. E qual é a forma base, meninos? É o verbo sem a terminação ed. Play, played. Na afirmativa, observem comigo, e eu sempre vou dizer isso, observem, esta frase aqui está na afirmativa. Ok? Esta frase está na afirmativa. E a de baixo está, obviamente, na negativa. Tudo bem? Próxima frase. I wrote a letter to my soccer team this morning. Nós temos aqui I wrote, eu escrevi. A letter, eu escrevi uma carta, deixa eu anotar aqui, para o meu time de futebol, my soccer team. A palavra team significa time, equipe. Aí agora vem a pergunta. Did I write? Eu escrevi. Observe que na interrogativa, assim como na negativa, meninos e meninas da Helena Kemper, o verbo volta para a forma base, ou seja, ele não muda. A forma base do verbo write é write. A forma base de wrote
é right, ok? Vamos trabalhar mais alguns exemplos aqui na nossa página? Vamos lá, deixa eu subir aqui a nossa tela, ok? See more examples. Veja mais exemplos aqui na nossa tela. Eu tenho, the boys played football yesterday. The boys played, observe, a frase aqui está na forma afirmativa. Affirmative form. Agora eu vou negar. The boys didn't, ou seja, os meninos não, e o verbo que está na afirmativa aqui acima, por causa da terminação ed, não tem a terminação aqui abaixo. The boys didn't play football yesterday. Did the boys play football yesterday? Did the boys, ou seja, os meninos jogaram, ou jogavam, play, jogar. Futebol, futebol. Ontem. Esta é uma pergunta. Então, observe que aqui nestes exemplos, certo? Eu tenho uma forma afirmativa, eu tenho uma forma negativa e eu tenho aqui a forma interrogativa para exemplificar as três situações de usos no passado. Mais exemplos, atentamente aqui comigo na tela. Deixa eu mudar aqui, ok. She brought her children. She brought her children. Ela trouxe, brought, significa trazer, e esta frase está na forma afirmativa. Ela trouxe os filhos dela. Na negativa, she didn't bring, observe que o verbo voltou para a forma base. Qual é a forma base de brought? Bring. E para perguntar, observe, usei o did no início da pergunta, antes do sujeito, e o verbo voltou para a forma base. Ela trouxe os filhos dela. Ela trouxe as crianças dela. E aí, continuam preparados para mais conhecimentos em inglês? Vamos subir a página. Agora, na página 51 da nossa apostila, nós temos o seguinte exercício. Acompanhem comigo aí na sua tela. Complete the sentences with the verbs. Vocês vão completar as frases usando os verbos entre parênteses. Exercícios feitos. O primeiro verbo é o verbo want. Vamos ler a frase. Last weekend, ou seja, no último fim de semana, anotem aí para mim, last weekend seria fim de semana passado. Last weekend, Maria, qual é o passado do verbo want, pessoal? Wanted, porque o want é um verbo regular. Então, aqui eu tenho last weekend, Maria wanted to go swimming, but she was not good. But the weather was not good. A palavra weather, pessoal, significa tempo. Então, a tradução é, no último final de semana, né, no fim de semana passado, Maria quis nadar. Go swimming significa nadar. But the weather, mas o tempo, was not good. Mas o tempo não estava bom. Próxima frase, acompanhem comigo. My math teacher is very angry. Meu professor de matemática é muito angry, nervoso. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Because I not finished. Este not finished aqui, pessoal, significa não terminou. No passado e negativa. Because I, como o verbo é finish e eu quero a negativa, vou usar o auxiliar did. Mas not, didn't. Deixa eu melhorar isso aqui. Didn't finish my homework on time. My homework on time. My homework a tempo ou pontualmente. Ok? Próxima frase. My family,
Aqui você já sabe que o be no passado tem duas palavras. My family was, minha família, é um substantivo, né, singular que representa o coletivo. My family was in the park this morning. Minha família estava no parque nesta manhã. Ok? My family was in the park this morning. Gabriel and Sandy. Observe que eu tenho duas palavras, Gabriel and Sandy, not be. Então, você vai observar duas coisas. A primeira, que eu tenho a negativa. A segunda, que eu quero o be no passado. Então, Sandy, são duas pessoas. Uma, Gabriel, Sandy, duas. Então, plural, eu vou usar were. Como é negativa, were not ou então weren't. Sandy and Gabriel. Gabriel and Sandy weren't at the party last night. No, Anita, not live. Observe aqui, Anita é uma pessoa só, não tem problema. Not, negativa. Live significa viver. Vamos ver. No, Anita didn't ou did not live in America. Ou seja, Anita não mora na América. She lived, não morava, não morou. She lived, ela viveu, ela morou no Canadá. Em Canadá. My dog, meu au-au, né? Dog, cachorro. Observe aqui a construção que nós vamos fazer é na negativa e também com o verbo be. My dog é um cachorrinho só no singular. Então, para singular, nós usamos was, mais not, que é a negativa. My dog wasn't well yesterday, que significa ontem. Vamos explicar melhor este wasn't aqui? Sim, Anne Michel, vamos explicar este wasn't. Primeiro, por que eu usei o wasn't? Porque eu preciso falar que o cachorro be não estava. Por que eu usei o not? Porque aqui o exercício pediu a negativa. Agora você sabe que você pode juntar essas duas palavrinhas formando esta aqui, que é a palavra wasn't. My dog wasn't well yesterday. She didn't eat a thing all day. Ela, né, o cachorrinho, a cadelinha, didn't eat, ou seja, a cadelinha não comeu a thing, ou seja, este a thing aqui, gente, é o mesmo que nada. Ela não comeu nada o dia todo, all day long. Muito bem, agora vamos descer a nossa tela para a gente fazer mais uma atividade. Essa atividade aqui, eu creio que ela vai tomar toda a nossa tela. Mas deixa eu explicar a ordem para vocês, porque aí eu já coloco na tela toda para a gente corrigir enquanto você faz a atividade. Complete the conversation, a conversação. Use the past simple. Você vai usar o passado simples dos verbos que estão aí na tela. Meninos e meninas da Helena Kemper, observem que nós vamos trabalhar o passado e agora entre uma conversa, uma situação real entre o Tom e a sua amiga Suzy. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá? Porque daqui a pouquinho a gente corrige o exercício. Exercício feito. O Tom chega e diz assim, pessoal. Did you go? Observe que o did está aqui. E eu tenho uma pergunta. Did you go somewhere nice on holiday, Suzy? Observe. Did you go? Ir. Você foi somewhere, algum lugar. Nice. Este nice significa legal. On holiday, nas férias. Aí a Suzy diz assim, sure, claro. We go to South Africa. Agora eu tenho que colocar o passado do go, que significa ir. Qual é o passado do go, meninos? We went to South Africa. Ou seja, nós fomos para a África do Sul. O Tom chega e diz assim, did you have, observe, did you have a good time?
Meninos e meninas da Helena Kemper, toda esta expressão aqui, have a good time, significa divertir-se. Did you have a good time? Você se divertiu? Aqui eu tenho o have para a resposta da Suzy. E qual é o passado de have? Had. We had a brilliant time. Nós tivemos um tempo maravilhoso. Thanks. Obrigado. O Tom chega e diz, Did you get up early every day? Nós já aprendemos que get up é levantar. Deixa eu voltar aqui e colocar aqui para nós fazermos a atividade. Did you get up? Você levantou cedo todos os dias? Every day, todos os dias? Deixa eu pôr aqui. Ou diariamente? Resposta. Qual é o passado de get up? We got, certo? We got up early sometimes. Nós levantamos cedo, às vezes. Sometimes, às vezes. But not always. Mas nem, este not aqui significa nem, e always sempre. Mas not always, ou seja, not always, nem sempre. Did you do lots of swimming? Gente, aqui é Did you do lots of swimming? Você nadou muito? Você nadou muito? Yes, we swam, passado de swim. We swam every afternoon. Todas as tardes. And did you take lots of photos? Você tirou muitas fotos? Porque take nós aprendemos que é tirar. Lots of, muitas. Muitos. Qual é o passado de take? I took, eu tirei, observe, I took thousands, milhares de fotos, actually, na verdade. Nós tiramos centenas, milhares de fotos, na verdade. Can I see some of the best pictures? Can I see? Eu posso, deixa eu arrumar aqui. Can I see some of the best pictures? Posso ver some of, algumas das melhores fotos. Gente, o verbo put é um verbo irregular. Por ele ser irregular e uniforme, ou seja, ele tem uma forma única para o presente, para o passado. I put them all my internet blog. Eu coloquei todas no meu blog na internet. Ok, did you eat lots of food? Vocês têm percebido que tem aparecido muito este lots of? O que significa lots of? Muito bem, muito, muita, muitos, muitas. Did you eat? Você comeu, porque eat significa comer. Você comeu boas comidas, boas refeições? Yes, I ate. Passado de eat é ate. I ate 10 different types of fish. Aqui é a palavrinha junta, tá, gente? Arruma aí pra mim. I ate 10 different types of fish. Eu comi 10 diferentes tipos de peixes. Agora, eu vou ler o texto e eu gostaria que você repetisse comigo essa primeira parte do texto, tá? Para nós fazermos uma leitura até aqui. E depois nós vamos ler o finalzinho assim que nós terminarmos a correção. Did you go somewhere nice on holiday, Suzy? Repitam. Sure, we went to South Africa. Did you have a good time? We had a brilliant time, thanks. Did you get up early every day? We got up early sometimes, but not always. Did you do lots of swimming? Você nadou muito?
We swim afternoon, every afternoon. And did you take lots of photos? I took thousands of photos actually. Can I see some of the best pictures? I put them all on my internet blog. Did you eat lots of good food? Yes, I ate 10 different types of fish. Então agora vamos prosseguir para o finalzinho do exercício aqui nesta tela. Vamos lá então. Did you see any interesting places? Did, pergunta no passado, certo? E o verbo na forma base. Did you see any? Você viu any interesting? Alguns lugares, places, lugares. Interessantes. I see. Qual é o passado de see, meninos? I saw some amazing places. Eu vi alguns lugares, places maravilhosos. Amazing places. Great. And did. Observe aqui, meninos. Did you meet anyone interesting? Você conheceu. Meet, conhecer. Anyone, alguém. Interessante. Yes, I did. I met. Observe, passado de meet, met. Some nice of people. Eu conheci algumas pessoas maravilhosas. Muito bem. Vamos agora para a última parte do texto, praticar a pronúncia. Repitam comigo. Did you see any interesting places? I saw some amazing places, Tom. Great. And did you meet anyone interesting? Yes, I did. I met lots of nice people. Finalizando a nossa aula de hoje, gostaria que vocês pausassem o vídeo, tá? Traduzissem esse pequeno texto da lição... Opa, bateu a porta. Da lição 3, e a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Agora que você fez a leitura do texto, eu vou ler com vocês, tá? Acompanhem comigo aí na sua tela, aí na página 51 da sua apostila. Vamos lá então, 51 e 52. The thieves stole my car. Os ladrões roubaram o meu carro. Deixa só eu colocar para vocês aqui algumas observações. O de significa o, a, os, as. The thieves, os ladrões. Stole. A palavra stole, pessoal, significa roubar. É o passado do verbo steal. The thieves stole my car. Os ladrões roubaram o meu carro. Ouçam atentamente o texto aí na sua apostila. Gregory got a car for Christmas. Yesterday he took it to town and left it in front of his office. He forgot to lock it. When he came out of the office, he didn't find his car. It wasn't there anymore. Thieves often steal cars when they are not locked. Vamos lá então? Gregory got, já está em destaque. Gregory ganhou um carro de Natal. Gregory ganhou um carro de Natal. Yesterday, ontem, he took it to town. Ontem ele o levou, took, levar,
ele o levou para a cidade. And left it in front of his office. E o deixou em frente ao seu escritório. He forgot. Ele esqueceu de trancá-lo. When he came out. Quando ele saiu do escritório, he didn't find his car. Ele não encontrou, não achou o carro dele. He didn't find it was not there. Não estava lá mais. Thieves often steal. Ladrões, meninos, normalmente roubam. Steal, roubar. Carros quando eles não estão locked, quando eles não estão trancados. Ou seja, ladrões furtam, roubam os carros quando eles não estão trancados. Agora, de acordo com o texto, nós vamos responder a essas perguntinhas aí na tela. Deixa eu subir aqui para ficar bacana para responder. Pausem o vídeo, façam o exercício e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Gente, who got a car for Christmas? Quem ganhou um carro para o Natal ou no Natal? Aqui você já tem a resposta. Gregory. Gregory got a car. Ou seja, Gregory ganhou um carro. Continuando. When? Quando? He take it to town. Quando ele levou para a cidade? Ele levou para a cidade ontem. Ou seja, yesterday. Yesterday. He took it to town. Ou seja, ontem ele o levou para a cidade. Só tirar do texto. Where did he leave it? Onde ele o deixou? Aqui está falando onde ele deixou, né, o carro. Bem aqui. In front of his office. He left it in front of his office. Did the car... Próxima. Did he lock his car? Gente, ele trancou o carro? Não trancou, não. No, he did not. Ou no, he didn't. Ou seja, não, ele não trancou. Aqui eu posso dar direto a resposta curta à minha pergunta. Tudo bem? Próxima atividade. Was his car in front of the office? O carro dele estava em frente do escritório quando ele saiu, gente. When, quando ele came out, sair, estava lá. No, it. Como eu fiz a pergunta com was, respondo com was, tá? No, it was not. When do thieves steal cars? Quando os ladrões roubam carros? When, só tirar do texto. They are not locked. Quando os carros não estão trancados, ok? Aí eles roubam os carros. Por isso que é muito importante trancar os carros. Concordam comigo? Muito bem. Dito isso, nós vamos continuar os nossos trabalhos agora na próxima página. Se você tiver alguma dúvida, volta a falar com você. Você pode pausar o vídeo, revisar as aulas, né, a aula em si, neste caso em específico, ou então você pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Porque eu estou aqui disponível para vocês. Ok? Vamos continuando então agora
com a próxima atividade. Pausem o vídeo, façam a atividade e voltem daqui a pouquinho. Nós vamos corrigir os dois próximos exercícios, o exercício 2 e o exercício 3. Lembrando que o exercício 2, ele pede para você transformar as frases into questions, ou seja, você vai passar para a forma interrogativa. E a última atividade sobre você, about you. Você vai responder a essas perguntinhas aí, tá joia? Vamos lá então? Exercício feito. A frase A está assim: He got a car. Ele comprou o carro. Então, minha atenção vai ficar aqui no verbo got. Se eu tenho uma pergunta, se é isso que pede, eu vou usar a palavra did, certo? Did he? O he já está ali. O verbo got tem que voltar para a forma base, ou seja, did he get a car for Christmas? Ponto de interrogação. A próxima frase, took, levar. Aí eu quero saber se ele levou o carro para a cidade. Então, a mesma coisa. Did he? Passado de took, de take, é took. Então, a forma base de took é take. Did he take it to town? Aí observem, pessoal. Observe, pessoal, que take volta para a forma base, assim como a palavra get. He left. Ok, vamos lá? Did he... Forma base de left, pessoal. Live. Did he live in front? Leave it in front of his office. A próxima frase, nós temos aqui, he forgot to lock it. Vamos lá. Did he... Passado de forgot. Forget. Did he forget to lock it? Ponto de interrogação. Verbo bonitinho já está aqui na forma base por ser pergunta. A próxima aqui, ó. Came out, sair. Did he? Qual é a forma base de came? Come. Did he come out of his office? E a última aqui, pessoal, muita atenção, porque eu tenho o verbo be. O verbo be não volta para a forma base. Eu vou invertê-lo de lugar com o sujeito, ou invertê-lo com o sujeito. Was his car? Was his car there? O carro dele estava ali? Esta foi a pergunta feita. O carro dele estava ali? Certinho? Vamos trabalhar a pronúncia agora? Repitam comigo. Did he get a car for Christmas? Did he take it to town? Did he leave it in front of his office? Did he forget to lock it? Did he come out of his office? Was his car there? Ah, muito bem, muito bacana. Agora nós vamos partir para atividades sobre você, ok? Vamos lá. What time did you wake up this morning? Resposta pessoal, eu vou apenas te ilustrar. What time? Nós sabemos que significa que horas. What time did you wake up this morning? Que horas você acordou esta manhã? Aí você responde, I woke, eu acordei. I woke up at 6 o'clock, por exemplo, 6 da manhã, para ir para a escola. O importante é você colocar a sua resposta no passado, você usar corretamente o verbo no passado, ok? What did you do after breakfast? O que você fez após o café da manhã, gente? Observando que as perguntas estão no passado por causa da palavra did. Depois do café da manhã, eu fui trabalhar. I went to work. Eu fui para o trabalho.
E você foi para a escola? I went to school. Observando que o verbo went tem que estar no passado. Tudo bom? Tudo bem? Where did you go on your last vacation? Eu quero saber aonde você foi on your last vacation. Aonde você foi nas suas últimas férias? I went to Belo Horizonte. Deixa eu mudar a cor aqui. I went to Belo Horizonte. And you? Próxima. When did you start to study at Helena Kemper? Quando você começou a estudar na Helena Kemper? I started. Observe que aqui eu tenho que colocar o verbo no passado. To study at Helena Kemper in. Aí aqui você coloca o mês, por exemplo, in January, in July, in September. Did you buy a car? Did you buy a car? Você comprou um carro? Se você comprou um carro, a resposta é yes, I did. Se você não comprou um carro, no, I didn't. Ou então, I did not. Ok? Resposta curta, resposta objetiva. Did you visit Disneyland last year? Você visitou a Disney no ano passado? Mesma coisa, se você respondeu, se você visitou, yes, I did. Se você não visitou, no, I didn't. Ok? Nestes dois casos, você pode dar respostas curtas. Beleza? Perfeito? Thank you for watching our class today. I'll see you soon. Bye bye.